Seja muito bem-vindo ao Papo Digital, o podcast de marketing e vendas da Digital Comunicação. Eu sou Renata Braga e no episódio de hoje vamos conversar sobre tráfego pago, pensando em orçamento, otimização e faturamento. A gente sabe que crescer em mídia paga não é só sobre investir mais, é sobre crescimento estratégico. E para esse papo eu conto com o Rodrigo Araújo, que é gestor de marketing e vendas aqui da Digital, e o Igor Andrade, que é o nosso gestor de tráfego pago. Muito bem-vindo, todos vocês aqui. Obrigado. É um prazer ter vocês aqui. E hoje a gente vai aprender, né, a impulsionar campanhas sem desperdiçar. E esse episódio é para você, fique conosco e aprenda mais sobre isso. Então, a gente tem aqui que entender que muita gente encara, né, o tráfego pago como uma despesa. Mas a gente tem que entender também que é preciso decidir um orçamento ideal para começar a trabalhar com as campanhas. Então, Rodrigo, como é que a gente define o orçamento de tráfego pensando em cada etapa? Primeiro, acho que assim, o grande desafio que a gente tem, e eu falo muito isso no meu livro, no Mapa do ROI, que é você começar pelo final. Até um paradoxo, né, de ser isso, mas quanto você quer vender? E aí, a partir dessa métrica que você vai fazendo a engenharia reversa para entender quanto que você precisa investir. Certo. E aí, mas Rodrigo, me explica, como é que isso funciona? Cada etapa da jornada do teu cliente, ela tem taxas de passagem de uma etapa para outra. Você precisa identificar essas taxas e entender quanto de, tipo assim, se eu mostrar para 1.000 pessoas o meu anúncio, quantas vão clicar? 500, beleza. Se 500 clicaram, quantas vão converter na minha landing page? Cara, 100. Beleza, dessas 100 que converteram e viraram lead, quantos o meu comercial vai vender? Para 10. Opa, então você já sabe automaticamente quanto de audiência que você precisa comprar. O interessante é que as plataformas de compra de mídia digital, elas te cobram tanto o custo por 1.000 visualizações, que é o CPM, ou pelo CPC, né, que é o custo por cada clique, né, que você vai ter. E tem várias outras modalidades de cobrança, mas essas duas são as principais, né? E aí você acaba conseguindo ter uma previsibilidade de investimento para saber com base no que você quer vender, com base no teu objetivo. É lógico que é preciso se atentar que é necessário um pouco mais de maturidade dentro da tua campanha de anúncios e dentro da tua operação comercial para que você tenha bem mapeado essas taxas de passagem e você consiga acertar 100%. Porém, mesmo que você não tenha tudo isso mapeado e você deseja começar agora, você pode olhar para benchmarks de mercado, né? A gente aqui na agência tem acesso a milhares de informações nesse sentido, e aí a gente consegue organizar esse pensamento, na verdade, organizar essa estrutura para ter essa previsibilidade de resultado do nosso cliente. Perfeito. Igor, quando a gente pensa em como usar o ROI e o CAC, você pode até contextualizar, explicar um pouco sobre isso, para embasar esse orçamento. Não, Renato, quando a gente tem que se basear em alguma coisa para começar a definir nossos primeiros passos para definir o orçamento. Como o Rodrigo falou, ele começa pelo final. E essa métrica de ROI e de CAC, ela se enquadra justamente na etapa final da venda ali do funil desse usuário, desse cliente. O ROI, ele significa ali o retorno sobre esse investimento, e o CAC é o custo por aquisição de cliente. Ou seja, o custo final pela venda daquele produto, daquele serviço, ou trazendo aqui para um lado de uma concessionária, por exemplo, o custo de quanto você investiu para que um lead ali convertesse e você conseguisse vender para ele um carro. Então, esse seria, se eu sei que o meu custo aí está na casa dos, vamos supor aqui, para vender um carro de R$100 mil, está custando R$500, a cada R$500 investidos ali eu estou conseguindo fechar um carro. Através daí eu já mudo a pergunta, eu já falo assim, quantos carros você quer vender? E através do CAC, cálculo básico aqui de matemática, tá? A gente vai fazer o cálculo ali e definir o orçamento para chegar nessa meta que você estipulou. Perfeito. E quando a gente pensa assim, no caso de investimento, né, aumentar. Rodrigo, o que você considera antes de aumentar o investimento relacionado a tráfego pago? Depende muito da operação, né? Essa palavra que eu falo muito aqui, né? Tu vai pergunta qualquer coisa, eu falo depende. Mas, por exemplo, se a tua operação ela depende de um atendimento comercial,
Certo. Antes de escalar, você precisa entender se você vai ter capacidade operacional para atender os leads que você vai gerar. Uhum. Se não depende, aí você, por exemplo, se você é um e-commerce, se você só está querendo gerar visitas na tua loja, aí você tem que considerar outros indicadores de qualidade daquela campanha. Por exemplo, o CTR dela tá bom versus a média do mercado, entendeu? A taxa de conversão dessa campanha, ela tá boa ou ruim, né? E aí tem vários tipos de conversão, né? Que você pode ter. Então, qual que é a minha frequência? Ela tá alta já ou tá baixa? Uhum. A frequência é aquilo de quantas vezes você mostra aquele anúncio para a mesma pessoa, né? Se tu tem uma campanha que a frequência daquele anúncio já tá 5, 6, possivelmente ele já tá saturado, né? A pessoa já enjoou de ver aquela mesma coisa várias vezes, Entendi. né? Eu gosto muito de campanhas com frequência alta, né? O Igor sabe aqui que eu fico frescando com ele aqui o tempo todo para que ele consiga aumentar a frequência, mas só que com anúncios diferentes. Certo. Tipo, dentro do conjunto de anúncios, você precisa ter uma frequência alta. Quem entende assim, hoje no mundo que a gente vive, tu tá bombardeado por comunicações das mais diversas formas. Então, se tu só aparece uma vez para aquele cara, a possibilidade de você conseguir conectar com ele de primeira é muito, muito baixa, entendeu? Então, é importante que a gente tenha essa clareza. Então, assim, antes de colocar mais dinheiro na campanha, entenda. O CTR, que é a taxa de cliques, né? A taxa de quantas vezes o seu anúncio é mostrado versus quantas vezes as pessoas clicam. Ela tá boa ou ruim? O custo por mil, né? Que é um fator importante também. Ele tá alto ou baixo? Entendeu? E essa questão que eu falei. Legal. Igor, a gente acabou de ver aqui o Rodrigo falar sobre essa questão da pessoa ela sempre investir mais. Então, se a gente for contextualizar, né? Tem gente que fala, taca dinheiro aí nesse gerenciador, e aí a gente sabe que talvez não é assim o caminho. Então, em que momento esse investir mais deixa de ser uma vantagem? Tá. Renata, primeiro que esse caso de taca dinheiro lá no gerenciador, que a pessoa pensa ali que as vendas vão se multiplicar, não é bem assim. Perfeito. É toda uma análise que tem que ser feita por trás, principalmente analisar métricas ali na etapa do funil, ver se tem essas taxas de eventos entre as etapas do funil. Certo. Tem que verificar se tem algum gargalo ali, tem que verificar se tem um custo muito alto, por exemplo, se o teu CPC estiver muito alto ali, significa que o público tem algo errado com o teu público ali. Também tem que verificar se o custo por 1.000 impressões não está muito alto. Nesse caso aí do custo acima de R$200, R$300, tem algo muito errado. Então, se você investir mais, você vai estar apenas gastando mais e rasgando dinheiro. Não vai conseguir aquilo que de fato você pensou que iria conseguir, que era mais vendas, mais leads. Então, dentro desse contexto aqui, a gente já entendeu como cuidar melhor referente, olhar de uma forma mais otimizada quando a gente pensa em orçamento, né? E aí, Sim, ainda continuando em otimização, a gente pensa aí no combustível da performance. Então, antes da gente buscar ampliar os resultados, assim como vocês bem explicaram, é preciso garantir, né, que as campanhas estão estão otimizadas. Então, a otimização é um caminho para crescer com segurança. Aí eu quero que o Rodrigo me explique aqui se existe um ponto onde a otimização ela já não entrega mais e quando é que é a hora de mudar a estratégia, Rodrigo? Eu entendo assim, a hora de mudar a estratégia é quando parar de vender, né? Sim. Assim, é lógico que você não precisa esperar para parar de vender, né? Acho que o Igor pontuou muito bem que você precisa ficar sempre acompanhando todas as métricas e indicadores necessários para que você consiga entender qual que é o nível de qualidade de entrega daquela campanha. Uhum. Mas, do ponto de vista de negócio, eu começo a entender assim, cara, quando o esforço para cada venda começa a aumentar, provavelmente a tua campanha está começando a falar com as pessoas erradas. Uhum. Então, um bom indicador para você entender que tu tens a necessidade de mudar é você analisar o teu ciclo médio de conversão-venda. Ou seja, quantos dias leva para o cara comprar, dependendo do teu tipo de venda, isso pode ser relevante. Certo. Vou te dar um número. Então, o ciclo de vendas da digital é 90 dias. Mas, quando, por exemplo, da concessionária que a gente atende, uma delas, a gente começou com eles, eram 28 dias e agora está em 7 dias. Por que essa redução? Porque a gente começou a entregar um lead mais preparado, mais pronto para comprar, com mais informações. Então, tudo isso, a gente pode ter essa composição de indicadores para que você analise e saiba a hora certa de
ou reciclar aquela campanha, colocando novos criativos, trazendo novos públicos, fazendo novas otimizações de título, copy, criativo. E assim, é muito importante que a gente tenha essa clareza. Você precisa estar o tempo todo fazendo esse acompanhamento dos seus indicadores e métricas para que você saiba o momento certo de agir. Perfeito, muito bem pontuado. E aí, Igor, me explica quais são os sinais que indicam que a campanha ela ainda precisa de um certo ajuste. Olha, acho que o principal fator ali que mede isso é o resultado em si, né? Levando para o negócio da pessoa, pode ser as vendas, pode ser leads. Então, se tiver uma diminuição drástica, se você já fez as mudanças necessárias, que você acha necessárias ali, e não continuou performando bem, rodando bem, trazendo os leads, trazendo vendas, significa que essa campanha talvez precise de uma mudança geral de estratégia ali, como o Rodrigo falou. Não adianta você esperar parar totalmente as suas vendas ali, ou a chegada dos seus leads diminuir bastante para você tomar uma ação. Você tem que sempre ficar acompanhando. Essa é a parte mais importante que tem, que é acompanhamento das métricas ali, as métricas principais, métricas secundárias. Você tem que analisar todas as taxas entre os funis para justamente evitar que essa campanha pare de performar bem. E se parar, mudar a estratégia. Entendi. E aí entra aquela questão de pensar na otimização focando assim no público, né? Pode ser que tenha ali uma segmentação que não seja tão coerente, pensar no criativo e no canal. Isso faz sentido dentro desses ajustes para vocês? Não, com certeza. Eu acho que assim, você sempre tem que pensar em todos os estágios da campanha, né? Tipo, às vezes um criativo, ele não vai servir para um canal, para aquele propósito, né? Nem tanto para o canal. Né? Porque aí tem criativo que de fato não funciona, né? Tipo, se tu quiser anunciar no Google Ads, tu não vai conseguir usar vídeo na rede de pesquisa, só se tu for pro YouTube. Certo. Mas, por exemplo, se tu quiser fazer um anúncio só de texto, tu já não consegue fazer isso no Meta Ads, pelo menos não, que só se mudou agora, começou que faz tempo que eu não opero a plataforma em si, eu estou muito mais envolvido com a estratégia agora, mas além disso, tem a questão de mensagens por canal. Certo. Por exemplo, quando a gente fala de Meta Ads, tem muito mais, é um canal de mídia muito mais focado em gerar desejo, em gerar engajamento do que em conversão. O Google é disparadamente o número 1 quando a gente fala de conversão em vendas, né? A gente tem o maior veículo de mídia digital do planeta. Então, daí você já apesar da Meta estar aí brigando forte para tentar chegar perto, a gente tem uma hegemonia suprema do Google. Tem anos ainda antes da gente conseguir ter um ponto de equilíbrio nesse sentido. Então, Igor, como é que a gente transforma esse tráfego em faturamento? Isso daí já está bem claro desde o início, muito ali na parte já da estratégia, definir realmente o que você quer, fazer o acompanhamento dessa jornada do cliente, ver se não tem gargalos, porque não adianta nada você estar investindo somente em tráfego. Quando eu falo de tráfego, eu estou falando de volume, eu estou falando de gerar dados, de gerar volume de cliques, de volumes de visitas, volumes de leads. E se isso não gera faturamento para você, se não gera vendas no final, tem alguma coisa errada. Então, nenhuma empresa, a gente sabe que nenhuma empresa ela vai investir em algo que no final não vai dar retorno para ela. Então, se isso não está dando retorno, algo aí tem que ser otimizado. E já falando sobre essa parte de otimização também para faturar e para vender mais, a gente precisa definir a estratégia em si assertiva. Porque não adianta você definir uma estratégia gigantesca e no final ali está gerando um grande volume, não está fechando, não tá vendendo, não está gerando receita ali para a empresa mesmo. Entendi. E aí a gente tem essa parte, então, de a importância da integração. E o Rodrigo, além da experiência dele com marketing, ele tem uma mega experiência com vendas, né? Qual é a importância, Rodrigo, na tua concepção dessa integração entre o marketing e vendas para que esse processo do tráfego ele seja eficaz durante as campanhas? Eu classifico como essencial. Perfeito. Tá? Eu venho falando bastante disso, não só no podcast, mas em várias outras oportunidades que eu tenho tido de fala, que ao não integrar marketing e vendas de forma efetiva,
você está deixando uma montanha de dinheiro na mesa. Certo. E, assim, até vale ressaltar, a gente começou a fazer vários estudos agora de hard tech integration mesmo, tipo assim, como é que a gente vai criar tecnologias de integração para cada vez mais conseguir facilitar o acesso a essa informação, a esse dado, tanto do ponto de vista de vendas, marketing, para a gente ter um retorno de pixel, por exemplo, para que a conversão fique mais qualificada, quanto de marketing vendas, para que o dado chegue mais qualitativo ali para aquele vendedor, entendeu? E se a gente alimenta uma flywheel de crescimento, né? Porque a partir do momento que o pixel sabe por que não vendeu, quando ele começa a entender qual foi o perfil que não vendeu e o perfil que vendeu, ele começa a ser muito mais assertivo. Então, isso, assim, do ponto de vista de tecnologia, ele é essencial. E ainda mais quando você precisa também alinhar metas e acordos, né, entre os setores. Por exemplo, o que seria um MQL, né, um lead qualificado pelo marketing? Quais são as características que esse lead tem que ter para que ele se enquadre naquele perfil de ser um MQL? E o que seria um SQL, que é o Sales Qualified Lead, né, um lead qualificado por vendas? Então, assim, quais são os critérios? Né? E aí, mais uma vez, a gente consegue trazer a tecnologia para a jogada e aplicar esses critérios automaticamente no lead, entendeu? Entendi. Muito bem explicado. E aí a gente pensa já nessa concepção que você colocou, aí eu pergunto para o Igor, ter um funil mal estruturado, ele pode inviabilizar qualquer crescimento? Eu acredito que a resposta é bem óbvia, né? Sim. E aí, quando a gente pensa em venda, você consegue me explicar um pouco mais sobre isso, Igor? Com certeza, Renata. Acho que desde o início ali, quando você já começa com algo mal estruturado, mal planejado e pensado, já tende aí provavelmente a dar errado. Então, você tem que realmente ter bastante cuidado na criação das estratégias, criação do planejamento, você tem que definir a etapa certinha. A gente sempre costuma falar que aqui o funil, a gente trabalha com 3 etapas, que é o topo do funil, o meio do funil e o fundo do funil, onde cada etapa dessa daí é para um público específico. Não adianta você querer chegar hoje já vendendo, você até pode conseguir, mas será que a longo prazo isso é saudável? Será que não seria melhor você trabalhar com as etapas do funil ali, começando com aquele público mais amplo, para você ir aquecendo ele até que esse público esteja ali, de fato, pronto para comprar de você? Isso não quer dizer que uma pessoa que, por exemplo, viu o seu anúncio hoje, ela não pode comprar imediatamente. Com certeza ela pode comprar imediatamente. Certo. Então, a gente conversou aqui sobre a questão do orçamento, né, de uma forma inteligente. A gente foi para essa etapa também da otimização, chegamos na parte do faturamento e a gente pensa agora que a gente precisa ter um crescimento, né, ter ali uma amplificação. Então, a gente tem esse crescimento de uma forma estruturada. Rodrigo, o que você encara como maturidade dentro desse processo e por que ele é essencial? Bom, é importante que a gente consiga entender qual foi o crescimento que você teve ao longo do caminho, né? Uhum. Uma coisa que a gente acontece muito, você está fazendo diagnóstico para um cliente, aí você olha, tá, mas como é que tá tuas vendas? Ah, tá assim. Quanto tempo tá assim? Ah, faz 1 ano que tá assim. Mas tem 1 ano que não mexe a linha, principalmente em setores que não sofrem tanto com a sazonalidade, né? Sim. Tem 1 ano que não mexe a linha, tem alguma coisa errada. Que você não aprendeu nada um mês após o outro, né? O que está acontecendo, né? E você precisa investigar isso, precisa entender, cara, tem uma coisa errada, eu acho que você está usando para um público já que já está saturado, eu acho que você pode ter um criativo melhor, eu acho que você pode ativar novos caminhos de conversão, né? Que popularmente conhecidos como funis. Então, assim, cara, como é que você está organizando tudo isso? Porque é necessário que você investigue tanto a queda quanto a estagnação e tanto o crescimento. Quais foram os criativos campeões? Quais foram os públicos campeões? Tudo isso vai fazer com que você tenha muito mais habilidade para replicar esses sucessos. É uma coisa que a gente gosta muito de fazer, é entender quais foram as palavras que geraram mais conversão. Quais foram as cores que geraram mais conversão? Quais são os tipos de anúncio versus tipos de público que eu tive um CPM menor ou então um CTR maior?
entendeu? A gente aqui testa nos nossos anúncios, testa até os personagens, né? Qual foi a pessoa que converteu melhor com o mesmo texto, várias pessoas diferentes gravando, entendeu? Entendi. Cara, isso é otimização. A gente precisa ter a clareza de que se você não otimizar as suas campanhas, você fatalmente vai estar deixando dinheiro na mesa e pior, você pode estar não conseguindo ter resultado, dependendo do nível de maturidade do teu negócio, por conta disso, porque você ainda não achou a tua otimização ideal. E aí, quando você não se atenta para isso, você acaba criando um ciclo vicioso de frustração. Entendi. Porque a partir do momento que você não consegue encontrar os pequenos sucessos ao longo do caminho, fica cada vez mais difícil que você identifique quais são os atributos de sucesso que você tem dentro das suas campanhas. Certo. Então, a gente tem que entender que a ampliação desses resultados, ela só é possível com decisões baseadas em dados, né? Então, Igor, explica para mim como a gente consegue lidar com quedas do CTR ou o aumento do CPL. Consegue desenvolver para mim? Sim, com certeza. Essas são métricas onde a gente mistura um pouquinho aqui de métrica principal e métrica secundária. No caso, o CPL, que significa o custo por lead ali, ela é uma métrica principal, principalmente se você está trabalhando para aquisição de leads. Você tem que ter maturidade e repassar também para o seu gestor de tráfego ali, analisar o que está acontecendo, onde que está o gargalo nesse funil, ou se é porque o CTR também como métrica principal, ele vai nos mostrar ali também se pode ser o criativo, que já está fadigado, pode ser ali o público, que não está correto. Uhum. Quando a gente fala de baixa taxa de cliques, que é o que CTR significa, você já está falando com um público que não está interessado, talvez, ali em clicar no seu anúncio. Isso Sim. daí é fundamental que você analise e passe para o setor responsável também tomar essas decisões. Certo. E, Rodrigo, como é que a gente monta um painel de métricas eficaz para tomar essas decisões? Assim, tem várias formas do ponto de vista de tecnologia. Acho que vou deixar até o Igor falar mais sobre isso. Eu queria falar mais sobre que indicadores são importantes para que você coloque nesse dashboard de decisão. Né? E aí é uma coisa que eu repito constantemente. Não adianta nada a gente olhar para um monte de número em um relatório se a gente não tem dados acionáveis. Eu preciso ter indicadores que, ao olhar, esse indicador precisa gerar uma decisão. Ele não pode ser algo, tipo, que você não vai conseguir tomar nenhuma decisão sobre isso, entendeu? Então, a partir do momento que você olha aquele dado, você precisa conseguir tomar alguma decisão através dele. Então, tendo isso como premissa, quais são os principais indicadores que você precisa olhar? Quanto eu vendi, a que velocidade eu vendi, com que qualidade eu vendi, isso são todos os indicadores do ponto de vista comercial. Então, cara, beleza, eu vendi, mas vendi com muito desconto, pode ter uma oportunidade de público. Vendi, mas demorei para vender. Pode ser que eu estou pegando o lead muito frio no momento errado da jornada. E isso eu só estou falando dos indicadores de venda. Quando a gente olha para marketing, a gente tem que olhar para o ROAS, né, que é o retorno sobre investimento em anúncios, entendeu? Então você precisa acompanhar, cara, qual que é as campanhas que estão me dando mais ROAS, né? É um acompanhamento muito importante que você consegue entender quais são as campanhas campeões. E numa lista simples, com uma tabela, campanha tal, ROAS tal. E você consegue identificar no olho quais são as campanhas que têm oportunidade de otimização e quais que não têm, entendeu? Então, a partir disso, e é lógico, sempre ter os big numbers, né? Cara, gerei tantos leads viraram oportunidades, tantas oportunidades viraram vendas. Pronto, qual que é a minha taxa de conversão? Esse númerozinho, ele é o ideal. Porque tu olha para marketing, para agência, às vezes, ou para o teu marketing interno e fala, cara, preciso de 100 leads. Só que tu tá falando, na verdade, poxa, preciso de 10 vendas. Porque tu já sabe que tu que tu tem a tua taxa de conversão mapeada ali, tu já sabe o que precisa fazer.
Entendi. Algo que você queira complementar com isso que o Rodrigo Com falou? certeza. Igor? Nessa parte onde a gente implementa ali o BI ou o dashboard, né? É muito mais sobre métricas para você bater o olho e tomar uma decisão. Não adianta você colocar todas as métricas possíveis ali que você vai se perder em vários números, em vários dados. E essa é a diferença de um dashboard. O dashboard ele é feito para você ter clareza, bater o olho ali, saber onde está um possível gargalo, saber quanto você está vendendo, está faturando, qualidade, como o Rodrigo falou, ver o ROAS ali, ver o que está mais dando retorno e replicar isso que está dando certo. Entendi. É basicamente para isso que a gente implementa esse dashboard, principalmente aqui para os nossos clientes. Perfeito. E uma pergunta final aqui para vocês, para a pessoa que está acompanhando e tem esse negócio, quer usar o tráfego pago de forma inteligente, óbvio que o próprio podcast aqui, o episódio, ensinou passo a passo de uma forma muito eficiente, mas o que vocês têm para complementar para essa pessoa? Por onde ela deve começar? O que precisa estar claro antes de ela começar a investir qualquer valor que seja? Pode ser você, Rodrigo. Eu tenho uma resposta boa para essa pergunta, né? Sim. De novo, parafraseando o que eu escrevi no meu livro, tudo começa pelo produto. Perfeito. Você precisa, antes de falar de tráfego, de decidir qual que é o canal de mídia que você vai usar, você precisa entender, cara, como é que está o meu produto? Para quem ele é, que transformação ele causa, quais são as objeções ocultas e não ocultas sobre esse meu produto, como é que eu venço essas objeções? Beleza, fiz isso, aí eu vou entender o que eu quero com aquele produto do ponto de vista de objetivo, né? Beleza, aí sim que eu vou olhar para o tráfego para começar a gerar uma audiência qualificada, né? Que aí não adianta eu pegar, digamos assim, que eu tenho uma caneca rosa que foi feita especialmente para mulheres. Aí eu vou anunciar essa caneca para pessoas em um jogo no estádio de futebol. Eu vou ter mulheres? Vou, mas a porcentagem vai ser infinitamente menor. Então, você precisa ter essa clareza para quem é o seu produto e de que forma que você se conecta com a pessoa que vai comprar esse produto para que você faça as escolhas corretas de campanhas dentro dos gerenciadores de anúncios, seja de Google, seja de Meta, TikTok, ou seja lá qualquer outro player de mídia que você esteja comprando. Entendi. Para você, Igor? Não, com certeza, eu concordo muito com essa parte do Rodrigo falou, que a gente tem que olhar primeiramente ali para a parte do produto, porque se você não tem um produto bem alinhado, não adianta tentar vender esse produto, porque é um produto ruim, e o produto ruim ele pode até vender, mas a longo prazo ele não é escalável. Então, começando por esse ponto do produto ruim, você tem que ver justamente essas objeções, ver o preço dele, fazer toda uma análise interna da tua empresa primeiro, dos teus serviços. É por isso que a gente sempre faz aqui aquelas reuniões de onboard com os clientes, de chegada, para entender um pouco essa parte do produto e do serviço dele, para a gente talvez dar uma ideia para ele, sugerir uma sacada que possa melhorar e agregar naquele valor daquele produto, o serviço entregado. Que aí, dessa maneira, a gente já deixa as portas abertas para ele chegar no tráfego e começar o processo dele de escala. Perfeito. Então, hoje a gente entendeu que crescer com um tráfego pago é mais do que aumentar o lançamento, correto? Sim. De fato, é alinhar com inteligência, estruturar e analisar para transformar esse investimento em um faturamento, correto? Sim. Então, dentro disso, eu quero agradecer a oportunidade e também a presença de vocês aqui. Para você que tem interesse em entender como é que funciona esse processo de investir de forma estratégica e inteligente em tráfego pago, te convido a conhecer os serviços da Digital Comunicação acessando o link que está aqui na descrição desse episódio. Também convido você para se inscrever no canal, curtir, compartilhar, maratonar os outros episódios. Siga também o Papo Digital no Spotify e sempre é um prazer ter pessoas aqui acompanhando e entendendo um pouco mais sobre esse universo de marketing e vendas. Então, muito obrigada e até a próxima.